Olá, povo de Deus, a graça e a paz, seja bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo mais uma vez, ou se for a primeira vez, muito bem-vindo, que prazer ter você com a gente aí pela primeira vez, você que está sempre aí ajudando a gente aí no canal, sempre deixando seu like, sempre compartilhando, sempre comentando, muito obrigado, tá bom? Para você que está chegando aí a primeira vez, seja muito bem-vindo também ao nosso canal, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações para você receber todo o conteúdo que nós colocarmos aqui no canal. E também não deixe de comentar, compartilhar, tá? Para que você nos ajude a obter mais visualizações. Hoje nós vamos falar sobre a conversa sobre EBD, tá bom? Nós vamos pegar algum ponto aqui que a lição dessa semana, que é a lição de número 6, nos trouxe uma reflexão para a gente aqui no canal conversarmos, tá bom? Como eu disse, é a lição de número 6, tá? Que tem como título Igreja, Organismo e Organização, tá bom? Eu quero falar com você hoje sobre doutrina, costumes e tradições na nossa conversa sobre EBD. Fica até o final desse vídeo, tá bom? Porque a gente vai tratar desse assunto tão importante que a gente precisa muito saber, já que o assunto é eclesiologia e junto nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus. O que é costume? O que é doutrina? Costume e tradição tem alguma coisa a ver? Bom, a lição de número 6 tem por título Igreja, Organismo e Organização. No tópico 2, o título é Igreja, um organismo vivo e organizado. O subtópico 2 traz a igreja no seu aspecto local e o subtópico 2 no seu aspecto litúrgico e ritual. Aqui, então, fala das demandas da igreja como organização. Por exemplo, manter a ordem e decência no culto, batizar, realizar a ceia do Senhor. E dentre essas demandas, o comentarista pastor José Gonçalves diz que eles também estabeleciam costumes que devem ser observados. E para isso, ele usa o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Agora, o que é costume? Costume e doutrina são a mesma coisa? Costume ou tradição? Qual a importância dos usos e costumes? Existe quem é contrário a costumes, e esses se valem do fato de que tal costume não está na Bíblia. Mas, por não estar na Bíblia, não é preciso obedecer? Se não está diretamente na Bíblia, aquele costume é errado? Por exemplo, as pessoas perguntam, se eu usar bermuda eu perco a salvação? Se eu pintar o cabelo eu vou para o inferno? Se eu usar brinco e etc. Nós temos que entender o que é doutrina e entender o que é costume ou tradição, para não cometer esses equívocos de misturar, tá? Então, não vamos pontuar aqui se tal costume é errado ou certo. Mas o objetivo desse vídeo é conscientizar o que é doutrina, costume e tradição. A necessidade e importância. Tá? Nós precisamos amadurecer na distinção de uma coisa e outra. O fato de algo não ser uma doutrina bíblica, ser um costume ou uma tradição, não caracteriza necessariamente por errado. E nem ser determinado necessariamente como certo. Porque cada ambiente tem o seu costume. E quem deseja fazer parte daquele ambiente, daquela comunidade, daquela cultura, por uma questão de bom senso, deve se submeter aos costumes e tradições daquela comunidade, daquele ambiente. Isso é indiscutível. O apóstolo Paulo, ele diz que todas as coisas são lícitas, porém nem todas são convenientes. Então existem coisas, por mais que não sejam pecados, que se eu faço em determinado ambiente, se torna inconveniente, inadequado.
por causa do costume daquele ambiente. Então, costumes são regras estabelecidas a partir do repetitivo processo da prática, a partir do hábito de um povo. Tá? Já a tradição é quando um costume se estabelece a longo prazo como uma prática que se integra aos hábitos daquele ambiente. Quando o costume se enraiza na cultura de uma forma que se torna uma identidade. Torna-se, então, uma tradição. Exemplo, a Assembleia de Deus existe o costume de se apresentar formalmente de terno, gravata. Não se apresentar de terno, sendo do corpo de obreiro, pastor, presbítero, diácono, torna-se inconveniente. Agora, ir à igreja sem terno é pecado? Claro que não. Costumes são hábitos que se estabelecem com o passar do tempo e que se tornam tradição. Se eu não concordo com o costume daquele ambiente, eu tenho a opção de não fazer parte daquele ambiente. Mas se eu escolho fazer parte daquele ambiente, daquela comunidade, eu preciso respeitar as tradições, os costumes, os hábitos que se tornam cultura. Isso é ético. Eu não tenho que discutir se é certo ou errado. Eu tenho que refletir se estou disposto ou não a seguir aquela tradição. Ou eu me adequo, ou eu tenho a opção de me retirar para um local onde eu vou poder servir a Deus, adorar a Deus, em uma cultura, em um costume que eu me adequo mais do que aonde eu não estou me adequando. Então, o que está em jogo não é a salvação, é ética, é aceitação, é ser inserido. Eu, por exemplo, sou da Assembleia de Deus e sou mais assembleiano do que brasileiro, porém tem coisas na Assembleia de Deus que eu não concordo, porém respeito por fazer parte dessa comunidade. Agora, doutrinas bíblicas são indiscutíveis. Costumes são locais. Tradições são costumes que, de tanto serem praticados, se tornam cultura de um local. Doutrina bíblica não é local, não é regional, não é temporal. Pecado foi, pecado é e sempre será pecado. A palavra de Deus, ela não sofre mudanças no tempo, espaço ou mudanças culturais. Costumes, sim. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42. Doutrinas são as bases que estabelecem as crenças e identidade filosófica de um povo. E no âmbito religioso, doutrina é o conjunto de normas, regras e crenças extraídas das Sagradas Escrituras que caracterizam o povo, portanto, o povo de Cristo. Então, salvação, santificação, redenção, vida eterna, pecado, tá? A martiologia, cristologia, pneumatologia, a soteriologia, tudo isso são doutrinas bíblicas que têm um valor inegociável, inestimável, sem a minha opinião, e sim a minha aceitação, assimilando conforme o que está escrito. João capítulo 17, versículo 17, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, doutrina é diferente de costume. E pelo amor de Deus, principalmente a Assembleia de Deus, a gente tem que parar de tratar costume como se fosse doutrina. E chega ao ponto de algumas igrejas chamarem usos e costumes de doutrina ou sã doutrina. Doutrina é o que está no nosso livro de regra, que é a palavra de Deus. Agora, costume é bom? Claro que é. O Código Civil diz que, não tendo lei, se julgará pela analogia e pelos costumes. Ou seja, um hábito bom e saudável que vem sendo praticado por uma comunidade, se não se tem lei naquela comunidade, tem aquele costume, tal costume se torna uma lei. No Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, as práticas de festas como costume. O costume das mulheres andarem enfeitadas com joias e pinturas, a ponto de Isaías 3,18 mostrar que o não uso de joias era um sinal de vergonha. Isso era um costume. No Novo Testamento, por exemplo, nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar como igreja, como é costume de alguns. Então, existem bons costumes e maus costumes.
Marcos capítulo 10, versículo 1, mostra que Jesus, ele seguia ensinando segundo o seu costume. Então, se o costume está dentro da ordem, decência e equilíbrio, ele está de acordo com os padrões bíblicos. Os costumes servem para manter a ordem, para se estabelecer padrões e normas, para preservar os bons hábitos, para colaborar com a ordem e com a decência. E eu termino deixando para você Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, tudo aquilo que vem para agregar, tudo aquilo que vem para ajudar na ordem, na decência, tudo aquilo que vem para preservar bons hábitos, tudo aquilo que ajuda a manter a disciplina, a ordem, o equilíbrio, é válido e é bom ser assistido, tá bom? Espero que você tenha entendido um pouco sobre doutrina, costumes e tradições e saber fazer as distinções, tá bom? Deus abençoe sua vida, um abraço, eu espero você até o próximo vídeo.